Efésios capítulo 1. Nós estamos nesse mês de outubro falando sobre os pilares da nossa fé, da fé cristã, da igreja protestante, né? Falando sobre a reforma protestante, o qual nós se tornamos igreja protestante. E nós viemos falando sobre o fato histórico do momento da reforma, né? Que reforma é retorno às doutrinas dos apóstolos, é um retorno. O que Lutero fez em 1517 foi uma visitação à Bíblia. Ele visitou a Bíblia, ele pegou as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana na época e foi colocar as doutrinas à luz da Bíblia. E aí então ele encontrou muitas coisas erradas. Não foi Lutero praticamente que de forma ativa fez uma reforma ou trouxe a igreja evangélica, vamos dizer assim, as bases da fé cristã, das doutrinas dos apóstolos, mas foi Deus que usou ele. Deus fez um avivamento, um verdadeiro avivamento. Se quer um registro de um verdadeiro avivamento, procura conhecer a história da reforma. O verdadeiro avivamento faz o povo retornar à Bíblia, mas ao ensino correto da Bíblia. Isso aconteceu com o rei Josias, na época dos reis de Israel. Isso aconteceu com Esdras. Isso aconteceu com Neemias. Isso aconteceu com Cristo. Cristo fez o povo retornar. Nem todos retornaram, ou seja, a maioria dos fariseus e dos mestres da lei ficaram com um formato de interpretação deles, né? A maioria. Foi o que aconteceu em 1517. A maioria ficou com a cúpula do clero da Igreja Católica. Mas aqueles que eram do Senhor, aqueles que entendiam que tinham que ser submissos às doutrinas bíblicas dos apóstolos, e então somos nós hoje, a igreja evangélica, protestante. Então reforma é necessário de tempo em tempo. Eu queria lembrar aos irmãos que em 1517 eles passaram por uma pandemia, peste negra, trouxe muitos desafios da economia, na saúde e na fé. A fé foi abalada. E a gente parece que está saindo de uma pandemia, queira Deus, né? Que a gente já esteja saindo já, né? Está bem, diminuiu assim praticamente, uma bênção. Mas tocou na economia, tocou na saúde e tocou na fé também. É só visitar algumas igrejas que você vai ver que tocou na fé. É só conversar com alguns pastores que você vai ver que tocou na fé. Então, o que aconteceu em 1517 está acontecendo conosco. E quem dera Deus nos dê graça para ter o posicionamento de Lutero. Retornar e permanecer nas doutrinas bíblicas. Então, a reforma que a igreja evangélica precisa hoje, é esse retorno, esse avivamento que a igreja precisa hoje, é retornar à Bíblia. É começar a interpretar o mundo. Interpretar o mundo, interpretar a nossa vida na sociedade, interpretar a nossa vida como igreja à luz da Bíblia. Nós temos que colocar tudo à luz da Bíblia. Pegar a Bíblia e iluminar tudo, como o Beto disse aqui, para que o nosso caminho continue puro. O Salmo 119. A gente precisa disso. Isso é um avivamento legítimo. Então, reforma é um retorno às doutrinas. Nós falamos sobre o sola fide, que foi o primeiro, que significa, em latim, somente a fé. Na época de Lutero, tudo era em latim praticamente. Então, sola fide é a primeira base, né? O pilar. Na verdade, não tem uma ordem, mas é uma das bases importantes. A salvação somente pela fé, não por obras. A não ser nas obras de Cristo. As nossas obras não têm força, não têm poder, não têm capacidade de nos fazer favoráveis, justificados diante de Deus. Depois nós falamos sobre o sola escritura, somente a escritura, ou seja, a escritura, ela é a base suprema da nossa fé, ela é plena para a nossa fé. E hoje a gente vai falar sobre o solos Christus, que é somente Cristo. E eu queria que você aprendesse conosco e ficasse atento
porque é o mais importante de tudo, né? Você vai ver que Cristo, lá em Hebreus 12, versículo 2, é o autor e o consumador da nossa fé. Então, praticamente, a fé está em Cristo. Fora de Cristo, ninguém tem fé. Essa fé que a gente costuma ver aí é uma fé na fé. É um tiro no escuro. Ou é uma fé nas próprias obras. Mas a fé está em Cristo. Ele é o autor, é o consumador da nossa fé. Nada, a gente vai ver que nada é sem Cristo. Aí no Sola Escritura a gente viu que é somente a Escritura, somente a palavra de Deus, que Cristo é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra não é um mero compilado de informações, mas a palavra é Cristo. E hoje a gente vai ver somente Cristo, né? Nada foge de Cristo, dos propósitos de Deus, nada foge de Cristo. Naquela época, 1517, por que Lutero levantou esse somente? Né? Ele levantou 5 somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Por que ele levantou mais esse somente? Cristo, por causa dos mediadores da Igreja Católica. A gente sabe que existem muitos mediadores que a Igreja Católica levantou. Maria, e ela é irmã nossa, nós vamos encontrar ela no céu. Nós não podemos falar mal de Maria, né? Ela deixou um ensinamento para nós, muito importante. Ela falou assim lá em João 2, a ele ouve e faz tudo o que ele disser. Ela disse também em sua oração em Lucas 2, ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ela precisou ser salva também. Mas ela não é mediadora, ela não pode fazer mediação, ela não pode nos ouvir, ela não pode fazer nada a nosso respeito. Então ela é um dos mediadores. Tantos outros santos que a Igreja Católica levanta como mediadores. Também as obras, eles usavam as obras de caridade como mediador. Você pode ser salvo pelas suas obras, e isso não é bíblico. Como você também pode ser salvo pela o seu compromisso com a igreja. Se você for uma pessoa muito boa, compromissada com a igreja, você pode ser salvo. E isso também não existe garantia nisso. A Bíblia não dá garantia nisso. Por isso ele levantou somente Cristo. Somente Cristo, para derrubar esses mediadores. Na verdade, ele queria ajudar a Igreja Católica, nunca ir contra. Na verdade, ele queria que a igreja voltasse ao verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Ele amava a igreja, mas a gente sabe o que acontece, né? Ele foi colocado para fora, né? Mas ele permaneceu fiel. Tem uma citação dele que ele diz assim, que disseram para ele, Martim Lutero, deixa de pregar esse evangelho que você está pregando, porque senão você vai ser morto, você vai ser expulso, você está indo contra os dogmas da igreja. Você sabe o que ele falou? Ele falou assim, prefiro eu a morte do que ir contra a minha própria consciência. A consciência dele estava tão firmada, aquilo que o somente Fide fala, uma fé que é a firme convicção. Ela tinha uma firme convicção que ele não podia mais abrir mão. Então, aquele que teve um encontro com Cristo, com a palavra real, não abre mão, ainda que perca a própria vida. Então ele levanta esse somente Cristo, que faz conexão com todos os outros somente, porque Cristo trouxe os outros, Cristo trouxe a fé, Cristo é a graça de Deus, Cristo foi quem glorificou a Deus na sua criação. Cristo é a palavra de Deus. Em João 5,39, Jesus está tendo uma conversa com os fariseus, os mestres da lei, e ele diz assim para os mestres da lei, olha, vocês estudam as escrituras de forma minuciosa, vocês analisam de forma minuciosa as escrituras, para ver se vocês encontram nela a vida eterna. E ele diz assim, e é ela que testifica de mim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, não tem como você ler a Bíblia e não tropeçar em Cristo. Cristo, a toda a Escritura testifica dele, e a gente viu isso semana passada, não é? Que tudo apontava para ele, desde o princípio até o fim. Um diálogo imaginário entre duas senhoras, né? Uma cristã e uma outra senhora, uma cristã que se mudou para um bairro, e aí ela começou a conhecer as vizinhas, né?
E aí a vizinha chegou nela e perguntou para ela assim: você é religiosa? Ela falou: sim. Não tão assim, não chega a ser uma religião, mas eu creio sim em Deus. Que bom, é tão bom ser religioso. Aí ela perguntou para ela: onde é o seu templo? Onde fica o seu templo? Ela disse: nós não temos um templo. Mas vocês não têm um templo? Não, Cristo é o nosso templo. Cristo é a nossa morada. Nós nos reunimos em casas, em algum local, mas o verdadeiro templo nosso é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí ela falou para eles assim: mas e o sacerdote? Né? Os homens santos, os sacerdotes. Não, nós também não temos sacerdote. Não tem sacerdote? Religião estranha, não tem templo, não tem sacerdote, não. Como diz Hebreus 10, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Mas então não tem sacrifício? Não tem sacrifício também. Por quê? Porque Cristo é o sacrifício. Cristo é o templo. Cristo é o sacerdote que faz o sacrifício e é o sacrifício. Ele mesmo se entrega. Ele mesmo é o sacerdote que se entrega a si mesmo. E ela pergunta para ele: nossa, que religião estranha. Ela falou: exatamente, não se trata de uma religião, se trata de Cristo. É muito diferente. É um relacionamento, é uma relação com Deus. Então, para a gente ver alguns pontos da doutrina do solo Cristo, ou somente a Escritura, desse pilar, eu quero ler aqui Efésios 1, que aqui está bem, colocado pelo apóstolo Paulo, de forma bem clara aqui, e objetiva e completa aqui. Então, no capítulo 1 da carta aos Efésios, o versículo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, Paulo está escrevendo para uma igreja de crente, uma igreja que ele plantou, ele ficou 3 anos ensinando essa igreja. Então ele escreve essa carta na prisão, e ele envia essa carta para essa igreja, para fortalecer, para fazer com que eles pudessem perseverar e se preservar naquele ensino que eles receberam do apóstolo Paulo. Então ele sauda eles aqui no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3 ele diz assim, acompanha comigo aí, se tiver uma caneta, um lápis aí, você faz esse exercício aqui. Ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Vai acompanhando aí. Olha, Ele nos abençoou aonde? Em Cristo. Então não existe bênção fora de Cristo. Só existe bênção para quem está em Cristo. Ele nos abençoou em é uma preposição que significa dentro. Algo que foi pego de fora e colocado dentro, no original do grego. Em é dentro, foi colocado dentro. Ele nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos. Qual bênção? Espirituais. Ou seja, tudo que nós precisamos para ter esse evangelho que essa senhora teve nesse diálogo imaginário aqui, de relação com Deus, nós já tem. Nós só não vive por negligência mas nós já temos. Pedro vai falar a mesma coisa, que ele nos deu tudo que diz respeito à graça e à piedade, tudo, a vida, para que possamos conhecer profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas detalhe, Ele nos abençoou em Cristo. Essa é a palavra-chave do apóstolo Paulo. Cristo é a palavra-chave do apóstolo Paulo. Em Cristo. Aonde? Em Cristo. Tudo bem. Com as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, ou seja, nas regiões celestiais. Agora a pergunta é: quando foi isso? Se foi nos domínios celestiais, nós estamos na terra. Quando foi isso? Versículo 4. Acompanha aí. Mesmo antes de criar o mundo, foi antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Primeira bênção é essa, amor de Deus. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus não depende do tempo para conhecer eu e você e para nos amar. Deus não depende da minha performance religiosa para me amar.
para me salvar. É eu que dependo dele para ter uma boa performance, para amá-lo. Mas antes da fundação do mundo, olha o que está escrito aí: Deus nos amou e nos escolheu aonde? Em Cristo. É maravilhoso. Aí eu fico só assim na minha Bíblia, em Cristo, só fico riscando essas palavrinhas chave aí, em Cristo. Então, antes da fundação do mundo, ele nos amou. Ele amou quem? A igreja. Aqueles que ele sabia que ia salvar e que seriam salvos, que seriam a sua igreja. Esses, ele amou antes da fundação do mundo. Ele conheceu esses antes da fundação do mundo. E ele escolheu antes da fundação do mundo, mas aonde? Em Cristo. Então as regiões celestiais, os domínios celestiais, é na eternidade. Na eternidade, quando só estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus estava lá, eles em Cristo nos abençoou, nos amou, nos escolheu. Em Cristo. Para quê? Essa é a pergunta. Para sermos santos e sem culpa diante dele, para nos santificar, para nos salvar, para nos purificar com o seu sangue, antes da fundação do mundo. E aí, versículo 5, ele nos predestinou para si, ele já tem um plano, um predestino para nós, para ele, o predestino é para ele. Ele não tem um destino para você viver a sua história, não. Ele tem um destino para você viver com ele a história dele. E pode ter certeza, vai ser muito melhor do que 1000 histórias que você pudesse escrever. Com todas as condições melhores possíveis, a de Deus é melhor. Então ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. Aí você, de novo. Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Solos Cristo, somente Cristo. Você vê que Deus não faz nada sem Cristo. E aí, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele tem uma vontade boa, um bom propósito. E o versículo 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Olha aí para você ver. Só Cristo. Ele fez isso, derramou sua graça sobre nós em seu Filho amado. No seu Filho amado nós podemos viver para a glória de Deus. Em seu Filho amado. Em, ou por meio, ou nele, significa dentro. Dentro de Cristo. E aí ele diz no versículo 7. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de quem? De seu Filho, Cristo. Aqui ele já está indo para um campo de expiação, de redenção. A palavra do comércio de escravos, comprou com o sangue do seu Filho, resgatou, entendeu? Com o sangue do seu Filho. E aí ele diz, e perdoou nossos pecados, generosamente, versículo 8, generosamente, porque nós não merecíamos nada, ele derramou sua graça sobre nós. O que é a graça de Deus? Tito 2,11 responde o que é a graça de Deus. Tito vai falar assim, porque a sua graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Quem trouxe salvação? Quem é o Salvador? Quem é a graça então? A graça de Deus é plena, completa e se revela em Cristo. Somente Cristo. Então, derramado sobre nós essa graça em Cristo,
que é Cristo, com ela, toda sabedoria e entendimento. Isso que é interessante, que o apóstolo Paulo fala toda emoção e espiritualidade. Ele não está falando isso. Ele está falando sabedoria e entendimento. Ele está indo para o campo do raciocínio. Ele está indo para o campo de que Deus iluminou de novo em Cristo o nosso raciocínio, que Adão manchou pelo pecado. Quando Adão peca, ele se torna um ser humano com a sabedoria terrena, que Tiago fala. O que é a sabedoria terrena? Ela age por instinto, ela age pelo que sente, ela toma decisões pelo que ela sente, ela quer melhorar o seu estado com emoções boas. Mas o Filho de Deus, como a gente viu no Sola Fide, viverá pela fé. Ele não depende das emoções. Então ele nos ilumina completamente em Cristo, com sabedoria e entendimento. Ele nos coloca na capacidade de raciocinar de novo. É isso que muitas igrejas têm perdido e precisa de uma reforma nesse campo. Uma reforma de se voltar a usar o raciocínio. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai dizer assim que o nosso culto deve ser racional, não emocional. Ele vai dizer que nós temos a mente do Espírito, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, em diante. Nós somos iluminados com a mente do Espírito, Romanos 8, ele vai falar isso. Para quê? Para pensar, para aprender, para ser ensinado, para raciocinar, para interpretar a nossa vida, para iluminar a nossa vida com a palavra de Deus e interpretar todas as nossas decisões, tudo que nós vivemos e vamos viver aí fora, todos os desafios que nós vamos ter. Então Ele nos deu sabedoria e entendimento. Para nós, Cristo é a chave plena de tudo. Mas esse versículo 8 aqui, a chave, meu irmão, para a gente crescer em maturidade, eu não digo, a gente usa muito a palavra maturidade para prática, mas na verdade a Bíblia usa maturidade para entendimento. Porque se não for transformada a mente, não adianta a gente mudar a prática. A gente muda a prática. A gente até aprende a reagir, agir e reagir de alguma forma cristã, mas o entendimento nunca foi atingido. E a gente esquece que o grande mandamento de Jesus, que é amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Nesse aqui nós falhamos. Sabe por quê? Porque esse aqui envolve compromisso. Aí amar por aqui, ó, por ser discípulo, e discípulo é aprendiz. Aqui exige renúncia. Sentir, dizer que ama de todo o coração, não é tão difícil, mas amar, mas não está completo. A gente precisa crescer aqui, no entendimento. E em Cristo Ele derramou sobre nós graça e entendimento. Aí o versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de... Você não precisa mais buscar a vontade secreta em nenhum profeta aí fora. É Cristo. Não precisa ficar caçando alguma vontade secreta de Deus, ou orando, pedindo a Deus uma vontade secreta, algo secreto. É Cristo. É só você conhecer Cristo que tudo o resto vai ser iluminado na sua vida. Conhecer, não de ouvir falar da história de Cristo na igreja, mas de ter um relacionamento com Ele, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Então nós não precisa. É engano você encontrar alguém dizendo que tem uma revelação do céu nova ou secreta. É Cristo. A sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, ele vai repetir isso. O cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. Este é o plano para nós. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, aí ele vai repetir de novo. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade.
Você vê como que se encontra uma palavra-chave na Bíblia quando ela é repetida muitas vezes. Se a gente for contar aqui, nove vezes só aqui. Ou seja, 10 vezes só até aqui. Então essa é a doutrina em que nós se apegamos. Existem diversos, em vários livros da Bíblia, mas essa é onde a gente se apegou. Quem está falando aqui é um apóstolo, que Cristo chamou, mas ele está amarrado no que Cristo disse a respeito de si mesmo. Em João 14,6, Cristo diz o quê? Eu sou o caminho. A vogal que João usa, as vogais, na verdade, que João usa nesse versículo, é importantíssima. Porque ele diz assim, que João usa não, que Jesus usa, né? Mas João registra, eu sou o, e não um, o caminho. E o verbo ser, em mim, no grego, é um verbo que só Deus poderia conjugar na primeira pessoa. Só Deus conjugava o verbo eu sou. Ninguém conjugava. E alguns louvores nossos até tem. Mas lá, entre os judeus, nenhum mestre da lei conjugava o verbo ser na primeira pessoa. Só Deus. Por quê? Porque Deus conjuga o verbo ser na primeira pessoa para Moisés, quando se apresenta para Moisés. Moisés, te envio ao Egito. Mas quem é o Senhor? Para que eu chegue lá e diga, quem está me enviando? Aí ele diz para Moisés, diz, o eu sou te enviou. Então Deus é o primeiro a conjugar o verbo ser na primeira pessoa. É profundo isso na teologia judaica, grega. Então Jesus está conjugando aqui o eu sou o, e não um. Ou seja, não existe outro caminho. As obras não é um caminho para Deus. A vida religiosa, piedosa, a boa performance religiosa não é um caminho para Deus. Lutero ainda disse assim, eu descobri que existe salvação fora da igreja. Entenda. Ele está querendo dizer que você pode ficar lá fora da igreja e viver aquém da igreja, sem a igreja, e você pode ser salvo. Você não pode, porque se é a igreja, você está em Cristo. Se você está fora da igreja, você está fora de Cristo. Você está fora da comunhão, você está vivendo fora do propósito que Deus te fez. Mas Lutero está dizendo que a igreja não tem poder para salvar. A igreja tem a mensagem que tem poder para salvar. Mas a igreja não tem poder para salvar. Os apóstolos pregaram para muitas pessoas, mas não foram todas que ouviram a pregação deles que foram salvas. Existe então salvação fora da igreja, mas não existe salvação fora de Cristo. Fora de Cristo não. É impossível. Então Jesus diz, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade e não uma verdade, e não tem outra verdade. Eu sou a vida. Aí ele foi profundo demais, né? É o que o apóstolo Paulo falou. Nós fomos predestinados nele antes da fundação do mundo. Ou seja, para nós existir, para que nós pudéssemos existir, Paulo também vai falar lá em Colossenses 1,15, nós precisamos dele, porque ele é a vida. Porque tudo subsiste nele. Há uma subsistência. Ou seja, não é uma existência, a existência é Deus. Nós somos subsistência. Mas e quem está fora de Cristo? E quem não é cristão? Existe, mas não tem vida. A Bíblia fala que está morto. A gente vai ver isso daqui a pouco. Até existe, mas não tem vida, está morto. Jesus é a vida. É assim que a Bíblia define. A pregação de Pedro em Atos 4,12, ele vai dizer assim, que não há em nenhum outro nome debaixo do céu, a quem nós podemos ser salvos, somente Cristo. Não há outro meio de salvação, não há outra forma, somente Cristo. E Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, há só um mediador entre Deus e os homens. Aí é onde Lutero fecha.
a igreja católica, não tem mais mediador, não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem ninguém. Só tem um mediador entre Deus e os homens, ou seja, havia um abismo enorme. O nosso pecado criou um abismo enorme entre nós e Deus. E nós mortos desse lado, um abismo que nos separava de Deus, e Deus do outro lado. E precisávamos que alguém fosse uma ponte para nós, fosse esse mediador, que criasse um caminho para nós. Lembra que Deus cria um caminho no meio do mar para o povo de Israel, quando Moisés está tirando eles do Egito? Então Deus criou um caminho para nós onde já não tinha mais caminho. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o Salvador. Ele não possibilita a salvação. Isso é importante a gente entender. Na cruz, Jesus não abriu chance para as pessoas serem salvas. Tipo assim, eu morri, paguei no seus lugares, agora quem quiser, quem escolher, pode ser salvo. Ele não possibilitou a salvação na cruz. Ele salvou todos os seus, cada um daqueles que ele conhece. Na cruz, Cristo salva. Lá em João 6,38, ele vai dizer assim, 6,35, eu sou, ao verbo de novo, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, nunca mais terá fome. Quem vir a mim, jamais terá sede. Ele está falando de que tipo de fome, de que tipo de sede? Fome de vida, fome de satisfação real, verdade. Fome de uma vida verdadeira, de um sentido, de um significado. De se encontrar. Não vai mais ter sede de ficar caçando as fontes que todo mundo caça, que para se saciar, para se satisfazer, para ter uma vida satisfatória. Ele falou, sou eu o pão, sou eu quem alimenta a alma de vocês nunca mais vão ter sede. E aí ele diz no versículo 38 de João 6, porque a vontade do meu Pai é essa. E aí agora Jesus vai revelar a vontade do Pai. Foi o que Paulo, nós acabamos de ler aqui, revelou aqui, a vontade do Pai, que era Cristo. A vontade de meu Pai é essa. Sabe qual é a vontade de Deus? É essa aqui, João 6,38. Que eu descesse do céu e salvasse todos aquele que Ele me deu. E de todos aqueles que Ele me deu, nenhum se perca. Olha aqui, qual é a vontade de Deus? Nenhum se perca. De todos aqueles que o Pai me deu, que eu não perca nenhum deles. A ponto de no último dia ressuscitar eles. Você vê que a salvação é somente Cristo, nem nós podemos garantir. Bom, você já está salvo, Cristo te salvou na cruz, você creu, foi batizado, está salvo. Só que agora você tem que garantir essa salvação para você não perder ela. Mas Jesus está dizendo que não vai perder. Jesus está dizendo que Ele vai cumprir a vontade do Pai a ponto de ressuscitar no último dia. Mas então posso viver de qualquer jeito? Quem pensa assim nunca entendeu a salvação. Talvez nunca se chegou à salvação. Mas então eu posso ficar de qualquer jeito, então, já que eu já criei mesmo lá atrás. Não entendeu o valor dessa graça. Para nós não custou nada, mas para Deus custou. Dizer que não vai perder, porque a Bíblia fala que não vai, que Jesus não vai perder nenhum daqueles que são dele. João 10, ele diz assim, as minhas ovelhas das minhas mãos, ninguém arrebata, nem você mesmo vai arrebatar você dele, se você é a ovelha dele. Romanos 8, Paulo vai dizer assim, o que pode nos separar do amor de Cristo? Será a morte? Será a tribulação? Será que pode vir uma tribulação tão grande, a ponto de você se tropeçar, desviar um pouquinho, e separar você do amor de Cristo? Será que o inferno inteiro? Semana passada eu estava tão angustiado, aflito, triste, e o meu sentimento era, eu acho que eu não vou aguentar. Senhor, será que eu vou aguentar? Eu falava para Deus com lágrima, com o coração apertado, Senhor, eu não vejo a hora de chegar do outro lado.
e poder olhar para trás e dizer: o mar da tempestade passou. E do outro lado que eu estou falando, não é do outro lado dessa luta que eu estava passando, não, é no fim mesmo, é Jesus voltar e acabar. Era disso que eu estava, esse era o meu sentimento. E eu estava pensando: será que eu vou aguentar? Aí eu vi uma postagem, eu não me lembro quem foi o autor, mas a postagem dizia mais ou menos assim, eu não vou lembrar, mas dizia mais ou menos assim: se eu não estiver em Cristo, vou cair, mas se eu estiver em Cristo, e a graça dele sobre a minha vida, ainda que todo o inferno se levante contra mim, não será capaz de me fazer cair, ficar caído. Porque Paulo diz: nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Quando ele fala nada, inclui você, nem você mesmo, se você pertence a Ele. E Ele vai nos ressuscitar no último dia. Então Cristo na cruz, Ele não possibilita a salvação, não. Ele salva, Ele é o salvador do seu povo. O anjo Gabriel diz a Maria: eis que você dará a luz ao Emanuel, Deus conosco, e Ele será o salvador do seu povo. Quando que Ele salva? Do começo ao fim, como nós acabamos de ler aqui. Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, Ele resgatou em Cristo pelo sangue de Cristo, e Ele vai garantir até o dia da nossa herança. Foi o que nós lemos aqui. Do início ao fim, somente Cristo. Na cruz, Ele salva, Ele nos salva naquela cruz. Ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Então ele é o princípio e o fim, ou seja, do princípio, agora nós vamos falar da salvação. Nós falamos do plano eterno de Deus para nós. Agora a gente vai ver como que se dá a salvação em Cristo, do princípio até o fim. É assim que a Bíblia ensina. Ele nos salvou, está nos salvando e vai nos salvar. Ele é ativo na nossa vida. Não é assim, eu perco e ele salva, eu perco. Não, ele salva e está salvando. Ele salvou a alma de uma vez por todas. Quando você creu em Cristo, de todo o seu coração, não só da boca, mas de coração, recebeu a fé para crer nele, você foi salvo, a sua alma está salva para sempre. Só que ele tem que salvar a sua mente, a minha. Por quê? Quantos anos vivendo com a mente de escravo, com o olho de escravo? Ainda hoje a gente quer ver a vida como o mundo vê. A gente quer ver nós mesmos como o mundo vê. A gente quer se ver como o mundo quer se ver. Nós queremos ser escravo do que o mundo é. Por quê? Tantos anos escravo da cultura, do histórico familiar. E agora ele tem que salvar. E é por isso que lá Tito 2:12 vai dizer assim, que a graça nos educa a viver em toda a justiça. Então, ou seja, ele não salvou só o espírito e agora vamos só sentir o mover e esperar o tempo passar. Não, ele salva o corpo todo, ele salva o homem todo. Ele salva a mente para o homem raciocinar, ele salva o coração. Ele salva o corpo também, ele tem interesse no corpo. Paulo em Romanos 6 vai dizer assim, não entreguem os seus corpos como instrumento da injustiça, mas entregue todos os seus membros como instrumento de justiça. Ele está interessado no seu corpo. É um culto, sacrifício vivo, não é morto. Então ele tem que salvar tudo, ele salva tudo. O interesse de Deus é salvar o homem todo. E ele faz isso por meio de Cristo. Então agora a gente vai ler Efésios, capítulo 2. Nós estamos no 1 aqui, só vamos pular para o 2. E vamos ver alguns pontos aqui em Efésios 2, do 1 ao 10. Tem um contraste aqui. Algumas coisas que Paulo define. Que a igreja
foi salva por Cristo e tem Cristo como fundamento, o único fundamento. Então olha que interessante, Efésios 2, do 1 ao 3, Paulo vai fazer um contraste da velha natureza com a nova natureza. Então do 1 ao 3 diz assim: vocês estavam mortos. Aonde? Seus delitos e pecados, ou por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então Deus nos definiu como mortos. A definição das pessoas para elas mesmas, sem Cristo, eu estou muito vivo. Eu estou muito Deus olha e fala, você está morto. Cosmovisão. A cosmovisão deles, estou vivo, estou vivendo um sonho americano. Deus olha e fala, está morto. Essa é a definição de Deus. Está fora de Cristo? Está morto. E aí então fala, versículo 2: nos quais nós costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Uma pessoa que se recusa a obedecer a Deus, o Salmo 119, versículo 15, né, Beto? O último, 16, ele diz, né? Terei prazer nos seus mandamentos e não me esquecerei da tua palavra. A pessoa que não tem prazer no seu mandamento e se esquece diariamente da sua palavra, irmão, tem alguma coisa errada. E se recusa a obedecer a Deus, ela é movida pelo comandante do poder do mundo invisível. Quem é esse? Satanás. Interessante que Satanás, ele é uma figura real. Não é a folclórica igual o mundo acha, não. Ele é uma figura real. E parece que para nós está virando um moleque. Satanás parece que virou um moleque. Nós nem pensa mais nele. E é tudo que ele quer que a gente pensa. Que ele é um moleque. Que ele é só uma figura folclórica. É tudo que ele quer que você pense. Ou ele quer que você nem pense nele. Nem pense que ele exista. Mas Paulo sempre vem lembrando. Aqui no capítulo 2 dessa carta ele vai falar. Lá no capítulo 6 ele vai falar de novo. Versículo 13. Porque a nossa luta não é contra o carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades. Ele vai falar de novo. Não esquece disso, meu irmão. Por trás daquilo que você compartilha, tem uma figura real. Não esquece disso. Nós éramos assim, mas não andamos mais assim. Esse Espírito não opera mais no nosso coração. E não pode mais operar no nosso coração. Não pode. Nós temos o Espírito de Deus. E aí ele diz assim, ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo. Paulo se inclui. Ele fala nós. Até ele vivia desse modo. E Paulo não era pecador, não era cachaceiro, drogado, promíscuo. Quem era Paulo? Lá em Filipenses 3 ele vai dizer, entre os fariseus e os mestres da lei, eu sobressaía todos. Na minha religião, e era só Deus que eles adoravam, eu era o melhor deles. Judeu, natural de judeu, circuncidado, ele vai dar um currículo dele, mas ele se inclui. Eu falo assim, eu era um religioso, enganado, até mesmo uma vida religiosa, piedosa, que faz você se apoiar na sua religiosidade. Satanás está por trás disso. Por isso que Lutero falou para a Igreja Católica, essa piedade não é operada pelo Espírito de Deus, porque a espiritualidade que é operada pelo Espírito de Deus, entende que é somente Cristo o Salvador. Nosso esforço não pode acrescentar nada, nada. O que a gente consegue fazer hoje, que agrada a Deus, é por causa de Cristo que opera em nós. Por isso Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Até mesmo, meu irmão, uma vida religiosa dentro da igreja, a pessoa pode estar apoiada nela mesma e pode estar sendo motivada por Satanás. Olha para você ver, como que não é brincadeira. Tem igrejas lotadas, meu irmão.
que o interesse de Satanás é que essas igrejas nunca se acabem. Ou eu estou errado? 1 Timóteo 4, Paulo fala assim, nos últimos dias, diz o Espírito, muitos andarão após a doutrina de demônios. Ele está falando de doutrina. E seguirão mestres que falam o que eles querem ouvir. Nos últimos dias, tem igreja que vai lotar, meu irmão. E você vai olhar e vai falar assim, está acontecendo um avivamento lá. Eu escutei um irmão, em que a esposa dele ia fazer visita no presídio, para levar o evangelho. Quando eu estava lá dentro, eu escutei o esposo dela dizer isso. Que ele iria para uma dessas igrejas grandes lá no Brás, porque o avivamento era lá, e era a última chance dele experimentar desse avivamento. Paulo vai dizer isso, muitos vão andar após mestres, que dizem o que eles querem ouvir, porém, ensinamentos de demônios. Paulo vai dizer, tem aparência de piedade, mas deles, foge deles. Ele vai falar isso em 1 Timóteo, em 2 Timóteo. Ele vai alertar o jovem Timóteo, fica fiel à sã doutrina, permanece fiel à sã doutrina, ainda que queiram te abandonar. Ele vai falar, me abandonaram. No dia do meu julgamento, todos me abandonaram, só Lucas estava comigo. Mas não abre mão dessa sã doutrina, porque nos últimos dias, Timóteo, muitos vão andar após mestres que falam o que eles querem ouvir, porém isso é ensinamento de demônios. Ou seja, vocês vão ver um aparente avivamento, nós vamos ver um aparente avivamento nos últimos dias. Está com roupa de avivamento, mas é movimento de demônios. Por isso a gente precisa aprender bem a palavra de Deus. Ninguém quer ser enganado, né? Paulo não quer que ninguém seja enganado. Aliás, podia apedrejar Paulo. Ele dá uma lista do que ele sofreu lá em 2 Coríntios 11. Sofri naufrágio 3 vezes, fui abandonado no meio do mar, fui perseguido pelos que eram meus, fui açoitado pelos judeus 3 vezes, fui apedrejado, dado como morto, tive fome, nudez. Ele dá uma lista lá. Ele aceita tudo isso. E ele, como ovelha muda, não revida. Você não vai ver nenhuma vez Paulo revidando aqueles que apedrejou ele, aqueles que açoitou ele. Você não vai ver ele revidando, nem abrindo a boca contra essas pessoas. Você vai ver Paulo revidando só uma vez, e profundamente. Ele revida de forma muito profunda. Lá em Gálatas 1:8. Abre lá para mim. Gálatas 1:8, se você quiser. Gálatas aí, volta para trás aqui umas folhas. Antes de Efésios é Gálatas 1:8. Lá em Corinto, na carta aos Coríntios, ele vai fazer isso também. Isso aqui Paulo não admitia. Era a única vez que ele abria a boca e revidava. Olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, eu vou ler do 6 em diante. Admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Ou seja, essa igreja aqui, de Gálatas, ele não dá nenhum elogio para essa igreja. Essa igreja, eles estavam acreditando em falsos ensinamentos, que tinha aparência de ser mais espiritual, de ser mais interessante. E aí Paulo fala, eu estou admirado. Depois ainda no capítulo 2, ele vai dizer assim, no 3, ele vai dizer assim, ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Sabe o que Paulo está dizendo? Essa doutrina aí é feitiçaria. Esse tipo de movimento, e eles até falavam de Cristo. Aí misturava Cristo com o judaísmo, como muitas igrejas evangélicas estão misturando Cristo com terapeuta, com o evangelho terapêutico. Cristo com coach, Cristo com psicologia, Cristo até com doutrina católica, eles não sabem, que eles pensaram de lá. Feitiçaria, isso aí não é evangelho. Quer ver? Aí ele vai dizer, quem vos enfeitiçou? Gálatas 3:1. Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Olha aqui que é profundo.
Ele está dizendo assim, eu ensinei Cristo para vocês de uma forma tão completa, tão plena. Agora, irmão, para nós aprender Cristo de uma forma completa, num ano não dá. A não ser que você for muito dedicado a aprender de forma progressiva, como a gente tem ensinado aqui. E não comer barriga. Porque na época deles lá o discipulado não comia barriga, não. Ele está dizendo, eu ensinei de forma tão objetiva, clara e completa, que é como se vocês tivessem visto Cristo crucificado. Você imagina? Você aprendeu o Evangelho de uma forma tão completa, com tanta dedicação, que é como se no dia que ele foi crucificado, você estivesse lá, vendo ele crucificado. E aí Paulo fala assim para eles, deixe-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Aí volta no capítulo 1, no versículo 8. Eles estavam desviando da doutrina de Cristo. Os falsos mestres, o falso ensino. E aí no 1:6 ele diz assim, admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Não é o Evangelho. Você está seguindo um caminho diferente. Eu conversei com uma irmã hoje, com a minha esposa, a respeito de uma irmã hoje, e aí ela falou assim, hoje não, ontem, ela está indo em tal lugar, ouvindo tal pessoa, mas ela falou que está tudo bem. Aí eu falei, então não está tudo bem. Pode estar bem um casamento, pode estar bem os filhos, pode estar bem a saúde, pode estar bem o emprego, mas não é tudo, tem uma coisa aí que não está bem. E outra, a principal delas, o quê? O que ela está indo ouvir. É um caminho diferente, porque eu conheço quem está ensinando ela. Aquilo ali é um caminho diferente, aquilo não é a boas novas. Não é uma profeta não, viu gente? É um profeta. Na cidade de Andradas. Mas aquilo ali é um caminho diferente. Aquilo ali não é o Evangelho. E aí ele está falando isso para eles aqui. E o versículo 7 ele diz assim, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Não é o Evangelho de forma alguma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo. Vocês estão sendo enfeitiçados, perturbados, vocês estão procurando o quê? É muito difícil, irmão, quando a gente passa muitos anos num movimento que parece ter muito de espiritualidade, para depois se comprometer com o ensino, com usar raciocínio, com forçar a atenção, é difícil. É difícil. Mas esse é o caminho. O caminho não é receber poder, bênção, vitória. Sabe por quê? Porque Paulo falou que nós já recebemos todas. O caminho agora é relacionamento com Jesus Cristo de verdade. Não só com a religião evangélica, mas com o Cristo verdadeiro. E relacionamento, irmão, custa renúncia. Custa se esvaziar, você precisa se esvaziar, custa dedicação, cultivo, custa tempo. Eu estava orando esses dias de manhã, triste, comigo mesmo, por alguns momentos, em alguns dias, e com outras pessoas também, mas triste no sentido tipo assim, eu anotei na hora, eu costumo às vezes, eu anoto alguma coisa que eu sou incapaz de pensar na hora da oração. Quando você estiver orando e vir alguma coisa assim, falando, como que eu entendi isso? Não foi você, Deus estava ali com você. É nessas horas que você vê que é Deus ali com você. E essas experiências que nos mantêm de pé. Anota. Eu anotei assim, sabe o que é uma das coisas mais tristes no nosso meio, no meio da nossa vida diária como cristãos? É que parece que tirar tempo para orar vai
perder tempo. Eu vou perder muita coisa, que eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu parar um momento, para mim ler um trecho da Bíblia. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho mais coisas importantes para fazer. Isso é uma das coisas mais tristes. É um sofisma. É uma ideia que vem na nossa mente que parece realidade, mas não é. E a gente vive nessa engrenagem. Precisa se comprometer. E agora os Gálatas descobriram um movimento que você não precisa fazer tanto esforço assim, daquele que Paulo ensinou, que você tem que sempre estar envolvido com a palavra de Deus, com o crescimento, com a transformação do seu entendimento. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Chegou uns mestres aqui, chegou umas coisas aqui mais interessantes. Eu não preciso fazer tanto esforço para ficar 1 hora aprendendo. Em meia hora eu saio daqui massageado. É assim que os Gálatas estão. É diante desses mestres que Paulo, aqui ele não se cala. Olha o que ele vai falar no versículo 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Ele se coloca no meio. Ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas ou um evangelho diferente das que nós lhes anunciamos. Quantos falsos mestres ele batia de frente, sem dó. Que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Sem dó nem piedade. Tem muitos aí na mídia que não ia ter nem dó nem piedade de dizer para você, esse é um amaldiçoado. Essa igreja está amaldiçoada. Ele ia lamentar a vida desses irmãos que ia estar sendo enganado. Mas ele não ia poupar palavra para dizer ainda que foi um anjo do céu. Se anunciar um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Paulo aguentava a pedrada, chicote, mas um falso evangelho, um falso Cristo não. Somente Cristo. E aí ele diz no versículo 9, repito o que disse antes. Ele vai repetir, ele não se contentou em falar uma vez só não. Se alguém anunciar boas novas diferentes de vocês receberam, seja amaldiçoado. Nós estamos sendo chamados para um relacionamento com Jesus. Muita gente não entendeu ainda. Isso vai se dar pelo entendimento. Fala para mim que você conseguiu durante a sua vida, né, o decorrer da sua vida, um grande amigo de verdade, aquele amigo que você pode contar qualquer segredo para ele, ou uma amiga, só por sentir que ela é uma pessoa legal. Você analisou, passou meses, passou anos, você analisou ela, você viu o caminho dela, talvez você nem percebeu que analisou, e aí depois de anos ela se tornou a melhor amiga sua, o melhor amigo seu. É a mesma coisa com Jesus. Jesus não quer um amigo que só sente, que confia nele só porque sente que ele é da hora. Por alguns encontros, alguns poucos encontros, ou alguns encontros de curta duração de tempo, e você sente, não, Jesus quer um amigo que pensa nele, que raciocina sobre ele, que lê sobre ele, que deixa ser lido por ele, que você deixa ele ler o seu coração. Filipenses capítulo 2. Para frente de Efésios aí, as cartas estão tudo perto. Dois 21. Vamos ler o 20 e o 21. Diz assim, Paulo, preso, na prisão. A carta de Éfeso e a carta dos Filipenses é conhecida como as cartas da prisão. Então ele está escrevendo agora uma igreja.
E a carta de Éfeso, ela é considerada gêmeas, porque se você ler as duas, parece que ele trata os mesmos assuntos. Então ele está na prisão. E ele vai dizer assim, no versículo 20: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Ninguém quer ser envergonhado. Em questões algumas. Ninguém. Mas ele não quer ser envergonhado na onde? Do quê? Que eu não seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Ele não quer ser envergonhado como alguém que lançou mão do arado e olhou para trás. Porque ele já foi envergonhado. Ele ficou nu várias vezes quando apanhou de vara. Foi